Meu nome é Juvi e esse é o podcast Monólogos, onde eu sento aqui e falo por alguns minutos sobre algum assunto e a ideia não é dar respostas, mas sim abrir conversas. E no episódio de hoje vamos falar sobre alto amor. Atualmente muito se fala sobre o alto amor, sobre você se amar, mas pouco se fala sobre a parte do amor da questão. Se fala muito só dessa parte egoísta, que tem muito a ver com essa vida de vitrine que a gente vive hoje, onde parece que a amizade vai ser obsoleta até 2035, porque as pessoas querem ter mais seguidores do que realmente amizades. E o amor não é algo que se configura num ambiente de solidão, né? A gente aprende a se amar sendo amada. E é assim que a gente segue se amando e se corrigindo através de como a gente manifesta o nosso amor com as outras pessoas e observando aquilo que, enquanto a gente convive em sociedade, enquanto macaquinhos que gostam de outros macaquinhos, aquilo que promove o alto amor do outro e aquilo que fere o outro. Então a gente consegue balizar os nossos sentimentos dessa forma. Mas hoje em dia tem-se uma cultura um tanto egóica do alto amor como uma autossuficiência, configurando um ambiente de solidão e autogestão que acaba fazendo muito mal para as pessoas, principalmente após a pandemia, onde muitos trabalhos passaram para o ambiente remoto. Então a tendência das pessoas a se isolarem aumentou cada vez mais. E o alto amor não é um alimento nutritivo o suficiente para a gente viver a vida. O alto amor não basta. Às vezes só o amor não basta também, porque somos seres sociais. Mas definitivamente o amor não é algo que é cultivado na solidão. Não é. Voltando ao mito de Narciso, Narciso era tão lindo que todos amavam ele. Todos queriam ter ele por perto. Narciso era realmente admirado porque as pessoas viam quem ele realmente era. Mas ele não conseguia se ver, né? Então, quando ele se depara com o próprio reflexo na água, ele se apaixona pela própria imagem, só que esse reflexo da própria imagem não é exatamente quem ele é. Porque quando a gente pensa no reflexo, é uma representação de quem se é. E ali ele definha até morrer, meio que enfeitiçado pela própria imagem. E nisso traz toda uma estrutura que é abordada na psicanálise do narcisismo e de uma estrutura de ego, que não é o caso aqui do que a gente vai falar. E ao final da história nasce uma flor, que é a flor Narciso. Ou seja, ele ama aquilo que é visto e não quem ele é de verdade. Por isso que nasce uma flor, que é a beleza daquilo que ele é de verdade, que é o que resta depois de um fim trágico. É aquilo que ele não enxergou, aquilo que é a vida, aquilo que faria ele sair do reflexo do lago e conviver, porque talvez a missão não era enxergar o alto amor e ficar hipnotizado no próprio reflexo, e isso se tornar uma tarefa que apenas ia rodear os dias de Narciso até a morte. Mas sim a capacidade de entender como as pessoas o enxergam e não cair nessa autossabotagem que às vezes a gente pensa que a gente é muito menor do que a gente é, que a gente é muito mais insuficiente do que a gente é. E a gente, na verdade, tem que ser do nosso tamanho, né? A gente não pode ser nem menor ao ponto de se rebaixar. E a gente também não pode inflar o nosso ego pra gente ser maior do que a gente é de verdade. Então é encontrar o nosso tamanho, que aí a gente vai entender onde a gente cabe, onde a gente não cabe, o que é pra gente, o que não é pra gente. E o alto amor não é algo que se desenvolve olhando o próprio reflexo, numa obsessão por si. O alto amor é algo que se desenvolve em conjunto. E o que leva Narciso a ir pro lago olhar apenas o próprio reflexo é o não acreditar no poder do coletivo, no olhar do outro, não se entregar a isso, não se satisfazer com isso. Isso vem muito de uma indignação e de uma autossabotagem de achar que as outras pessoas estão mentindo sobre a gente, de que ninguém é capaz de gostar da gente pelo que a gente é, de que a gente não merece amor, quando na verdade é só uma falácia que a gente cria pra gente ter essa tendência a se isolar e reparar tudo num ambiente de solidão. Mas não é a solidão que resolve isso em Narciso. Pelo contrário, a solidão acaba sendo
a ruína de Narciso. Esse interesse supremo apenas pela gente faz com que a gente anule certas dinâmicas de coletividade, de comunidade, de fortalecimento de laços de amizade, engrenagens de relacionamento que realmente funcionem na nossa vida, ao invés de ter uma vida autocentrada. E essa foi a maior cilada do Narciso, achar que esse olhar era o suficiente. E nisso a gente entra no tecnonarcisismo, que seria, ao invés de olhar o seu reflexo num lago, olhar o que seria esse Black Mirror, né? Esse espelho negro que é a tela do celular desligada, ou seja, uma tela onde é possível você afundar ali. Inclusive o nome disso é doom scrolling, quando você começa a ver muitos vídeos verticais, é como se você estivesse caindo num vórtex, né? E você fica num ambiente de perdição e anestésico. E no fim das contas, esse ambiente de perdição meio anestésico é o nosso próprio reflexo configurado pela autonomia e curadoria do algoritmo, onde a gente tem essa espécie de sonda digital que vai imputando coisas que têm interesse e reforçam na gente essa permanência na rede social. E isso que gera o doom scrolling, que é essa perdição de ficar rolando e quando você viu passou 3, 4 horas e você só tá tendo um reforço sobre a sua mente, né? Então tudo que a gente vê de bom e de ruim nas redes sociais é um reflexo da nossa alma, do nosso espírito, é o abismo olhando de volta e no final das contas essa extensão do eu que é o celular configura uma espécie de masturbação pela própria imagem, pelas próprias ideias, pela própria curadoria, pelo próprio algoritmo. Então se gera esse ambiente onde você não vive, você performa ou assiste outras pessoas performando, você não é, você se projeta. Então isso vem através da moda, dos produtos do momento, da moda da vez alimentar, da moda de roupa, da moda de jogo, o que estão assistindo no momento, o que acabou de sair, e você vai criando uma espécie de ego que é parecido com vários outros egos. Então você cria uma massa homogênea de egos dentro do que seria esse tecnonarcisismo, que é essa união para um ego só anestesiado pelas redes sociais. E por trás dessa fome por ser uma pessoa vista através dos stories, dos vídeos, e como as pessoas te percebem, a cultura dos dumps, e como a minha vida parece irada, e como eu faço uma curadoria do que eu vou mostrar da minha vida nas redes sociais, porque isso está muito ligado à questão dos números, dos likes, da performance, e no final das contas a gente perde o desejo de ser uma pessoa amada e ganha o desejo de ser uma pessoa consumida, uma pessoa que é referência, o desejo de olhar de cima para baixo, o desejo de ser expectada. E esse magnetismo do espectador é o que configuraria esse tecnonarcisismo, onde no fim das contas a gente quer ser uma pessoa vista, a gente quer ser uma pessoa amada, a gente quer ser uma pessoa validada. E isso não é por conta de quem convive com a gente offline e vendo as nossas dinâmicas no dia a dia, mas sim por quem presencia as nossas redes sociais em uma curadoria do que a gente posta ali. Então, o auto-amor acaba se expressando no tecnonarcisismo como uma espécie de ferramenta para você mostrar para as outras pessoas que você se ama, que você se cuida, que você se gosta. É uma performance de autoestima, quando na verdade a gente sabe desde cedo que a performance de autoestima não é autoestima. Não quer dizer que a gente está bem. Na verdade, às vezes a performance de autoestima é um dos maiores indícios de que a gente tá mal. Mas antes, pelo menos a gente podia fazer isso socialmente, presencialmente, com pessoas frequentando lugares. Hoje em dia, o auto-amor, na era do tecnonarcisismo, leva a gente para esse isolamento, para esse casulo, para essa redoma de solidão, onde eu posso performar do sofá da minha sala, não me cuidando, estando num ambiente absolutamente depressivo. Eu posso estar sem tomar banho, eu posso estar com o cabelo sujo há dias, eu posso realmente estar num estado depressivo e de tristeza profunda e performar esse auto-amor para que os outros vejam e isso seja validado pelo exterior, como se a validação do exterior produzisse isso na nossa vida. Mas a verdade é que não é verdade, porque a nossa própria mentira, uma hora, começa
a machucar a gente. E a gente sabe que é o reflexo do lago, que é o reflexo do celular, que não é quem é daqui para fora, mas sim como a gente percebe o reflexo e a opinião que a gente tem sobre a gente. Então nem sempre a representação do que a gente é o que a gente é. Nem sempre o auto-amor é auto-amor. Às vezes é só a representação do auto-amor. Mas na prática é o auto-ódio que reina. E por isso que se busca essa performance de auto-amor. E não acabar com o auto-ódio, que seria o caminho natural. E aí entra o neoliberalismo, que não é só uma política, é uma religião do desempenho, onde tudo vira sobre essa falsa meritocracia, esse poder do indivíduo como algo único, potente, suficiente, e a partir disso, dessa maçaroca, tudo vira capital, o seu corpo vira capital, o seu afeto vira capital, você não vive, você investe, então tudo tem essa lógica monetária, onde você está investindo em você está progredindo nisso, você é uma empresa. E caso você falhe, a culpa é sua, onde vem um aspecto extremamente punitivista da meritocracia. E isso faz com que essa roda do merecimento faça com que as pessoas busquem o auto-amor como contexto de algo libertador. Mas, na verdade, é algo que parece libertador, mas, na verdade, é só uma estética. Isso aparece nas redes sociais, na skincare, na terapia em dia, no ser zen, mas acaba que é uma espécie de maquiagem para exaustão constante que o capitalismo exerce na nossa vida, tanto no trabalho quanto na filosofia do capital, que é algo inconsciente na nossa vida. Então, o auto-amor acaba virando atos de manutenção do indivíduo para continuar servindo ao capital sem um burnout, sem uma exaustão. Então, se cuida da saúde não para ter bem-estar, se cuida da saúde para continuar trabalhando. Se cuida da skincare para continuar no mercado da juventude. Se nutre de afetos dentro da moda para ser uma pessoa descolada, isso favorecer o seu ego. E não exatamente sobre demandas que a gente tem enquanto sociedade, enquanto indivíduos que agem com outros indivíduos, enquanto pessoas únicas, enquanto ambientes de amor se configuram. Porque o auto-amor nos afasta desses ambientes. Porque a partir do momento que a gente se vê como prioridade, a gente se coloca num lugar que o ser humano não pertence, que é esse lugar de solidão. A gente vive em coletivo, vive em comunidade, vive com as outras pessoas. Então o excesso de auto-amor cria essa mecânica do ego, onde a gente acaba se anestesiando e pensando, cada pessoa se preocupa em se amar. Então eu não me preocupo com as pessoas ao redor. Tudo é funcional, tudo é número. As amizades são de bater cartão, de mandar meme e coisas mais automatizadas, mais impessoais. Quando na verdade a gente aprende a se amar a partir do outro, convivendo pessoalmente e percebendo quantas pessoas gostam da gente e percebendo aquilo que a gente não percebe na gente. Porque o nosso olhar sobre a gente tem um viés e a gente acaba fortalecendo só o que de bom a gente percebe sobre a gente. E isso não faz com que a gente faça as pazes com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa história, com a nossa vida. Isso vai muito além de uma hashtag terapia em dia no aplicativo de namoro. Quando a gente entra em contato com as outras pessoas, a gente entende como a gente interage com o outro. E como a gente recebe o carinho do outro. E como a gente demonstra carinho pro outro. E como essa dinâmica se retroalimenta. Porque estar com outras pessoas produz um bem-estar para a alma. Que nada que a gente possa fazer sozinha, nada que a gente compre, nenhum lugar que a gente frequente, nenhum cargo que a gente tenha, pode trazer esse bem-estar de pertencimento e de se sentir amada por outro ser humano. Então por isso que cada vez mais emerge a necessidade da gente cultivar as amizades como um ponto de vista central. Porque o capitalismo quer afastar a gente dos outros indivíduos para ser apenas pessoas que produzem. E por que não em breve robôs humanos de carne e ossos que produzem? Então, com certeza, o maior ato anticapitalista
é aprender o auto-amor, ou melhor, o amor, através do coletivo, saindo de casa e vendo as suas amizades. Esse é o maior ato anticapitalista que a gente pode fazer. Se reunir e se amar e conversar sobre todas as mazelas do sistema que impede a gente de se amar. E através disso, lambendo as nossas feridas um dos outros, que a gente produz um ambiente de amor, porque apenas se amar é muito pouco para essa vida. A gente precisa ser amada e amar outras pessoas. No fim, a gente veio para isso.